Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Presta atenção nesse verso, gente. Como assim uma pessoa é capaz de sentir prazer quando ela está sentindo fraqueza, injúria, necessidade, perseguições, angústia? Você consegue sentir prazer? Você consegue sentir felicidade em meio a uma tempestade que está na sua vida? Momentos de crise costumam despertar muitas perguntas na nossa cabeça e oferecer poucas respostas. E oferece poucas respostas porque, na realidade, quando a gente está sofrendo, o nosso sofrimento está muito acima da nossa compreensão de outras coisas que estão acontecendo também, junto com o sofrimento. Mas Deus, Ele oferece a certeza de que nós estamos nas mãos dEle, nos momentos bons e nos momentos ruins, por mais que seja difícil entender ou aceitar. A visão do apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, era muito mais ampla do que o sofrimento dele. O que eu quero dizer para você nessa mensagem é o seguinte: quando você está sofrendo, quando você está passando por lutas na sua vida, para um pouco para prestar atenção em algo além do que o sofrimento. Porque no meio de toda a tempestade tem muitas coisas importantes para a sua vida e para o seu crescimento. Aqui, por exemplo, ele estava falando do espinho na carne, que é como ele chamava o sofrimento que ele estava passando, que incomodava muito ele. E aí ele conclui esse verso falando assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sim, irmãos, as fraquezas renovam as nossas forças e eu vou explicar para você. Quando a gente está se sentindo fraco, as fraquezas nos tornam mais abertos, mais acessíveis, mais dependentes de Deus. E eu vou falar aqui 3 razões que o sofrimento traz para a nossa vida positivas. A primeira, o sofrimento promove reavaliação da nossa vida pessoal. Quando a gente não está sofrendo, a gente fica vivendo aquela vida apressada. E aí, muitas vezes, deixamos o principal da vida se tornar algo secundário. E aí, as coisas que não têm muita importância, por a gente estar correndo no dia a dia, começa a ocupar o lugar principal. Isso acontece muito. Até surgir uma doença grave, você perder seu emprego, ou uma crise na sua família. Nesses momentos que a gente passa por tempestade, os verdadeiros valores pessoais, eles começam a ressurgir. A gente começa a refletir sobre, poxa, o que eu falhei? O que eu não dei tanta importância? O que eu não dei tanta atenção e eu deveria ter feito? O que eu coloquei como prioridade e não deveria ter sido prioridade? Segundo ponto, o sofrimento fortalece os relacionamentos. Existem vários casos de, por exemplo, filhos e irmãos que não se falam. E aí uma mãe fica doente, aí eles vão lá e se unem de novo. Existe pais com filhos, existe pessoas que tinham relacionamentos quebrados. E aí quando você começa a passar por sofrimentos, você começa a criar vínculos com pessoas novas que você não conhece, ou com pessoas da sua família que começam a te ajudar também. Então isso é importante também. Terceiro ponto, o sofrimento estimula o nosso encontro com Deus. A dor e sofrimento, gente, pode restaurar o caminho de volta a Deus. Quantas pessoas eu ouço falar aqui nesse YouTube, quantas pessoas falam que se voltaram para Deus, ou aquelas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus, começam a conhecer a Deus de uma forma muito mais profunda. Quando os desafios são maiores do que a nossa capacidade de enfrentar esses desafios, a única alternativa que a gente tem é pedir socorro para o céu. Então, isso é muito positivo, porque às vezes a gente acha que a gente é dono do mundo, que a gente tem o mundo, as pessoas ao nosso controle, e isso é uma mentira. Isso
o sofrimento traz a nós a realidade de que nós dependemos de Deus, de que nós não somos tudo aquilo que pensávamos, de que sem Deus a gente não vai dar conta. E aí as pessoas começam a se voltar para Deus, você também. Quantas pessoas tiveram seu verdadeiro encontro com Deus num momento de dor? Inúmeras, né? Para finalizar, eu queria te dizer o seguinte: não desanima na crise. Lembre-se que tempos ruins são ruins para se viver, mas são muito bons para você aprender, para você crescer, para você mudar. Aqueles que estão passando por tempestades, mas aceitam essa fase que é difícil e aceitam os aprendizados, elas vão sair fortalecidas e renovadas. E aquelas pessoas que ficarem na tempestade, mas não aceitarem a mudança, a transformação na própria vida, elas vão ficar num círculo vicioso, vão sofrer, reclamar e não vão sair do lugar. Que tipo de pessoa você vai ser? Porque os nossos grandes desafios sempre vão vir antes dos nossos grandes milagres. Creia que seu milagre vai chegar. Aceite esse momento de correção e aprendizado e transformação na sua vida. E cresça bastante. E assim como Paulo, você possa enxergar que por trás do sofrimento há muitas bênçãos. Que Deus te abençoe.